Olá, hoje eu vou falar sobre projeção astral. Muita gente tem dificuldade em conseguir fazer a projeção, ou mesmo quando consegue, se realmente se projetou ou se foi a imaginação. Bom, eu vou passar algumas dicas para tentar facilitar o processo para vocês. Quando vocês leem textos que ensinam a fazer projeção, normalmente esses textos começam a dizer assim: deite, feche os olhos, relaxe o corpo, sinta seu corpo pesando muito, comece pelos pés, vá subindo, faça algumas respirações profundas. Isso funciona? Funciona. Tá? É uma técnica que realmente funciona. É, no começo, principalmente, ela ajuda, mas vocês vão perceber que muitas vezes, depois com a prática, você não precisa fechar os olhos, você não precisa deitar para fazer uma projeção. Para vocês lembrarem disso, tem um filme A Múmia. Naquele momento, no Múmia 2, em que a atriz que faz o papel de Nefertari, ela, de repente, do nada, ela se vê no Egito Antigo. Esse tipo de projeção pode acontecer. Bom, mas vamos às técnicas. A primeira coisa que a gente percebe é que a tensão atrapalha a pessoa. Por quê? Às vezes a pessoa deita, tenta relaxar, começa a pensar que começou a fazer a projeção, aí ouve o cachorro latindo, aí ouve o carro passando, aí começa a pensar: ai, não estou conseguindo, eu preciso relaxar, e começa a ficar nervosa, e aí gera mais tensão, e aí que a coisa não funciona. Bom, como é que você vai lidar com a tensão? A primeira coisa que eu sugiro é você brincar. Finge que você vai se projetar. Por que isso? Porque a partir do momento em que você brinca, não existe atenção, você não tem a obrigação de se projetar. Como assim? Tá, então você fez aquilo, relaxou, respirou profundamente e começou a se imaginar. Não vou nem usar o termo visualizar. A se imaginar que você. Bem clássica, tá? A descrição bem clássica, bem básica. Você está diante de uma porta. Você abre aquela porta. Você caminha numa floresta, você ouve o barulho das folhas enquanto você caminha, é, delas secas, você vai caminhando. Tudo é você que está criando, é a sua imaginação, você sabe que você está brincando. Aí você olha um campo ali do lado da floresta e resolve colocar um castelo. Põe um castelo. Ah, põe o castelo da Disney, põe o castelo que você quiser. Primeira dica: não presta atenção exageradamente, não se fixe em algo. Por exemplo, você resolveu colocar um castelo ali. Não se apegue a detalhes. Bom, quantas torres tem esse castelo? Ele tem jardineiras na janela? Como é que são as portas? Ele tem guardas na entrada ou não? Procura fazer algo de uma forma mais generalizada. Senão você vai passar 2 horas decidindo se tem 3 ou 4 torres. Tá, continuou. Decidiu colocar uma pirâmide do outro lado? Põe. Quer colocar um templo grego? Põe. Não importa. A imaginação é sua, você põe o que você quiser. E você está lá, está fazendo isso. Você pode até nesse primeiro dia só fazer isso e voltar. Voltou. Se quiser continuar no mesmo dia, pode. Se não, no dia seguinte, começa, faz a mesma coisa. O que você vai começar a fazer a partir desses cenários que você sabe que você está montando? Você vai, de repente um dia, decide falar com um ser. Pode colocar uma deidade, se você quiser, assim. Ah, eu vou falar com Afrodite. Então, de repente, você está na floresta, chegou num lugar que você construiu até uma fonte. A parte do processo de visualização, ele vem em cima de você construir cenários, né? Então, a gente está brincando de imaginação, de visualização, seja o termo que você queira usar. Tem diferença, isso eu falo no outro vídeo. Mas você colocou uma fonte lá e você chama Afrodite. Aí a Afrodite vem, você pergunta alguma coisa para ela vai responder. É tudo sua imaginação. Você está colocando as respostas na boca dela. Tá, para que isso?
Calma. Continua. Vai brincando disso quantos dias forem necessários. Para quê? Para relaxar. Você vai perceber que conforme você faz isso, vai ter um momento em que algo entra nessa brincadeira que você não colocou. Passa, passa um animal, tem uma casa, tem uma pessoa passando. Algo que você não colocou começa a aparecer. Isso quer dizer que você já está se projetando? Não necessariamente. Por quê? No começo, quando você começa a imaginar as coisas e sabe que está imaginando, e conscientemente você coloca o castelo aqui, a pirâmide ali, o templo ali, isso está no consciente. Quando começam a aparecer outros seres que você não imaginou, isso quer dizer que aquilo está começando a entrar no inconsciente. Ele está mergulhando. Por enquanto, em geral, não estou dizendo que sempre, tá? Pode até ser que algumas pessoas já se projetem nisso, depende muito da capacidade de cada um. Em geral, nesse momento, o seu inconsciente assume o controle daquilo e começa a colocar elementos da sua mente inconsciente. Não tem problema. O que acontece? Em determinado momento, outros seres, outras influências externas realmente começam a entrar em contato com você. Já não seu inconsciente. Quando de fato você começar a se projetar. Como que é isso? É mais ou menos como uma criança que começa a aprender a andar de bicicleta. Aí o pai, no começo, ele começa a segurar a bicicleta para a criança. Mesmo que a criança tenha rodinhas na bicicleta, não importa. Mas o pai está ali. Por quê? Para a criança ter segurança. Só que chega um ponto que o pai larga e a criança vai. A ideia dessa brincadeira é quase isso. É como se tivesse alguém segurando, falando assim, tudo bem, não se preocupa. Não fica tenso que você tem que se projetar. Não, você vai brincar disso. Você não tem que. Em determinado momento, é como se pegasse no tranco. Basicamente é isso. A coisa vai, quando você percebe, o consciente começa, aí o inconsciente começa a assumir depois, e aí em determinado momento outros seres, outras influências começam no momento em que você começa a se projetar. Ou seja, você começa a se projetar sem nem perceber que está se projetando. Tá, mas e o cachorro que eu estou lá ouvindo? E o carro que está passando? Isso quer dizer que eu não estou me projetando? Não. O que acontece é o seguinte. Você tem diversos tipos de projeção. Projeção ou viagem astral, não importa o termo que você use. Você tem aquela em que é como se uma fagulha da sua mente, do seu consciente, no caso, né? Eu estou falando agora dessa projeção, mas enfim, uma fagulha da sua mente fosse projetada para uma determinada situação. Então você está no lugar, isso quando você consegue fazer a projeção, né? Você está no lugar, mas está aqui também. Ou seja, você está no lugar interagindo com outros seres, com uma série de situações, mas você também está aqui. Por isso você ouve o cachorro, ouve o carro, ouve tudo isso. Você está em ambos os lugares simultaneamente. É mais ou menos como se você estivesse falando no telefone com alguém ou fazendo uma videoconferência com alguém, mas você também está aqui. Então eu ouço a pessoa com quem eu estou falando, mas eu também estou ouvindo a pessoa que está aqui do lado falando comigo. É mais ou menos isso. E o que acontece? Existe um outro tipo de projeção em que você literalmente você sai do seu corpo, vai para o lugar e você não tem contato com essa realidade aqui nossa física. Tá? Então, é uma coisa semelhante ao sonho, em que você no sonho vive uma situação, vive uma história, mas você não está em contato com o seu corpo no sentido assim. Você não está ouvindo um cachorro latir, você não está ouvindo um carro passar, nada disso. O sonho é um outro tipo de situação também, que a gente pode um dia conversar sobre isso. Mas existe uma terceira projeção que dentro da tradição Vani e de tradições nórdicas se chama Zaidri ou Seidri.
segundo falam na Escandinávia, e na Alemanha se fala Zeidre. Mas sobre ela eu falo especificamente um outro dia, que é um assunto, é um tipo de projeção mais específica e com mais detalhes. Mas façam assim, tentem trabalhar a projeção sem essa tensão. E essa brincadeira é para isso. É para você distrair sua mente, para depois você de fato começar a se projetar. Tá, mas como é que eu vou saber quando é esse momento em que a minha mente parou, o inconsciente parou de interagir comigo naquela imaginação que eu estou tendo e realmente eu me projetei? No primeiro momento você não vai saber, no começo você não vai saber. No começo você vai ficar desconfiado que você esteja imaginando. Vai, de fato. Isso é só com o tempo que você adquire. Isso é mais ou menos semelhante a quando você dorme, sonha e você percebe que realmente foi um sonho apenas, ou foi algo a mais do que um sonho. É um tipo de experiência que não dá para explicar, porque ela é muito de cada um. É como explicar amor. Não dá para você. Você pode tentar explicar de várias formas, mas só quem passa por aquilo e sente é que vai começar a identificar. É como se eu te falasse assim: como que você sabe a partir de quando você ama? Você que vai saber. E a projeção é algo semelhante. Mas existe um ponto em que você percebe claramente que aquilo é uma projeção e que a sua mente parou de colocar situações do inconsciente. Tá? Outro conselho: tenta não analisar isso por um bom tempo. Por quê? Se você tentar analisar o que você viu numa projeção para pensar, isso é uma projeção ou é uma imaginação? Assim, estou falando depois, quando a coisa já sai daquele primeiro momento que você imagina conscientemente, dessa brincadeira que eu falei. Quando a coisa já começa a sair do seu controle e você entrar naquela dúvida: eu realmente estou me projetando ou ainda é minha imaginação? Se você começar a querer analisar isso, você vai parar com a projeção. Por quê? Porque você vai estimular muito o seu racional, que vai tolher esse processo. Então não faça isso. Vai, começa a se projetar. Depois, com o tempo, você vai perceber. E até lá, veja as informações. Se tiver algum ser que interagir com você, conversar com você, falar alguma coisa, se você achar interessante o que aquele ser fala, se for de repente um conselho, um insight para a sua vida, se você achar interessante, faça. Se você não achar interessante, não faça. Você nunca é obrigado a nada. Nem no plano físico e nem em outros planos se você se projetar. Você sempre tem o direito e a escolha da sua vida e das coisas que acontecem nela. Tá bom? Espero que vocês aproveitem essas dicas.